a origem do petróleo. A teoria mais aceita pelos cientistas sobre a origem do petróleo fala da decomposição bacteriana de matérias orgânicas. O que vem a ser isso? Matérias orgânicas são restos de animais, de vegetais, material orgânico, que foram depositados no fundo dos mares, no fundo do oceano, no fundo dos rios, dos lagos, há milhões e milhões de anos. Depósitos e outras rochas foram aparecendo em cima deles, esses sedimentos sofrendo alta pressão e sujeitos à presença de bactérias, sofreram o que a gente chama então de transformação ou decomposição bacteriana. Esses restos de animais e de vegetais se transformaram numa forma líquida chamada de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, daí o nome, é uma substância, são moléculas, conjunto de moléculas formadas pelo elemento hidrogênio e elemento carbono. O que significa essa coisa de molécula, elementos? Todo mundo sabe que a água é H2O. Significa que para você ter uma substância chamada água, com as características que nós conhecemos, você precisa ter 2 átomos do elemento hidrogênio e 1 átomo do elemento oxigênio, agrupados de uma certa forma, de modo a se chegar às características que conhecemos da água. O oxigênio que nós respiramos, oxigênio é O2. Significa que o oxigênio, gás oxigênio, ele é formado apenas do elemento oxigênio, 2 átomos, por isso que é O2, ligados de uma certa forma para que no seu conjunto dê as características do oxigênio que nós respiramos. O amoníaco. Amoníaco é outro gás, NH3, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, agrupados de certa forma a dar as características deste gás amoníaco. E às vezes uma pequena mudança de um elemento desses da composição transforma completamente a substância. Nós falamos da água, H2O. Se eu colocar mais um átomo do elemento oxigênio, H2O2, vira a água oxigenada. Não vai beber água oxigenada achando que é uma água com um pouquinho mais de oxigênio e vai te fazer bem. A gente sabe que água oxigenada não é para se beber. Então, os elementos e a forma que eles se unem dão as características da substância. Os hidrocarbonetos, que formam o petróleo, que tem origem na transformação bacteriana de depósitos de plantas e animais. Esses hidrocarbonetos são formados por hidrogênio e carbono. Quantos átomos de hidrogênio e quantos átomos de carbono? Varia. O hidrocarboneto mais leve, o menor dele, é o que a gente chama de metano. Ele é formado de 1 átomo do carbono e 4 átomos do hidrogênio. CH4 é o metano. É um hidrocarboneto muito leve, tão leve que ele é gás. E nós vamos tendo então os diversos tipos de hidrocarboneto, com 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio, 3 átomos de carbono, 8 de hidrogênio e por assim vai. Até átomos e moléculas com centenas de átomos de carbono e centenas, às vezes milhares de átomos
de hidrogênios, agrupados das diversas formas. Podem ser agrupados de uma forma linear, de uma forma cíclica, o famoso benzeno, que são 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Então, C6H6 é um hidrocarboneto, porque é formado pelo elemento carbono e o elemento enxofre e hidrogênio, agrupados de certa forma que dão as características do benzeno. E junto com os hidrocarbonetos pode se encontrar na formação do petróleo, enxofre, o próprio gás carbônico, CO2, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, agrupados, ligados de certa forma, que dão as características que nós conhecemos do CO2, o gás carbônico. Então, o petróleo é um conjunto de hidrocarbonetos formados pela decomposição bacteriana de matérias orgânicas. Agora, como que eles estão nas rochas ou lá debaixo do fundo dos oceanos? Muita gente acha que tem assim uma piscina cheia de petróleo, aí se coloca o tubo de perfuração e se tira o petróleo. Não. O petróleo, ao ser formado, lembre-se que ele está numa rocha. Imagine uma esponja que está embebida de petróleo ali. E esse petróleo, ao ser criado numa parte dessa rocha, ele foi criado no que se chama rocha-mãe. Ele começa, por causa da permeabilidade do terreno, ele começa a migrar por outras rochas permeáveis, areias, e vai se espalhando, até que encontra uma rocha impermeável. Podemos chamar, em termos geológicos, a imagem que se faz é de uma armadilha. Aí fica presa. Mas nunca na forma de uma piscina, de um lago de petróleo. É sempre, ele está misturado com a rocha. Você, quando perfura, você não encontra um mar de petróleo. Quando se diz um poço de petróleo, não tem um poço, um lugar que é tipo uma poça d'água. Não é. É uma rocha que está embebida de petróleo. Que pode ter sido o lugar em que o petróleo foi criado, a rocha-mãe, ou um lugar para o qual o petróleo migrou. E ali nós vamos ter um conjunto de hidrocarbonetos, alguns mais leves, que vão dar origem ao que se chama o gás natural. Quando você perfura, ele sai rapidamente para a atmosfera, porque lá no fundo a pressão é muito maior que a pressão atmosférica. Então, se você botar um tubo de perfuração, a parte mais leve vai subir, vai sair aqui para a atmosfera, e a parte, inclusive a parte líquida, porque a energia lá embaixo, na rocha-mãe ou na rocha impermeável, na armadilha, a pressão ali é muito maior do que a pressão da atmosfera aqui em cima. Então, esse petróleo vai subir. Depois nós vamos ver outras formas de você tirar esse petróleo. Mas lembrando, então, que o petróleo não está na forma de uma piscina. Ele está misturado com areia, com rocha, daí a dificuldade de se produzi-lo. Hoje nós falamos um pouco sobre a origem do petróleo, rochas sedimentares, onde sedimentos de material orgânico, resto de plantas e animais, foram depositados há milhões e milhões de anos e foram transformados através da ação de bactérias, no que se chama decomposição bacteriana de material orgânico. Essa é a origem do petróleo, tema desse nosso Papo Livre.